Hoje foi o último dia de Luiz Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal. E no seu adeus à corte, Barroso tentou registrar um último voto em um dos processos mais polêmicos do país. A ação que discute a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. E esse é assunto para Aline Brito, direto de Brasília. Ela acompanha tudo e traz para a gente as informações. Aline, boa noite. Boa noite, Mery. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi isso mesmo, né? Em seu último dia de trabalho, o ministro Luiz Roberto Barroso tentou deixar uma marca. Ele pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para retomar o julgamento da ação que discute a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Barroso queria deixar o seu voto aí nessa ação, mas para isso o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, precisa autorizar aí a retomada desse julgamento até o final do dia de hoje, já que o ministro Barroso começa a aposentadoria a partir de amanhã. Mas até o momento, de acordo com a última atualização ali do sistema do STF, o ministro Edson Fachin ainda não havia se manifestado sobre esse desarquivamento, sobre essa retomada do julgamento dessa ação. Bom, sobre a aposentadoria, o Diário Oficial já publicou a autorização para essa saída antecipada do ministro Barroso, que começa a valer, como eu falei, a partir de amanhã, dia 18 de outubro. Ou seja, hoje é o último dia do ministro Barroso como ministro e ocupando uma vaga, uma cadeira aqui no STF. E com isso intensifica a disputa para quem vai ocupar esse cargo que passa a ficar vago a partir de amanhã. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não oficializou um nome para ocupar esse cargo que passará a ficar vago a partir de amanhã. Mas nos bastidores, o nome mais provável para assumir o lugar deixado por Barroso é o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Lula tem demonstrado uma preferência por ele e também essa escolha teria um peso político, já que Jorge Messias é evangélico e isso pode ser visto como uma sinalização, uma tentativa de aproximação do presidente Lula com essa ala da sociedade religiosa e também com parte dos parlamentares ali no Congresso Nacional que tem essa mesma convicção religiosa. Apesar dessas especulações, o anúncio ainda não foi feito, isso porque Lula precisa esperar realmente Barroso deixar a vaga oficialmente, e ele também precisa se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para mostrar aí uma deferência. A expectativa de que Lula e Alcolumbre se encontrem nos próximos dias pode ser que ocorra, inclusive, neste final de semana, esse encontro. Isso porque também, para que esse novo ministro assuma realmente a vaga aqui no STF, o Senado precisa sabatinar esse nome, ou seja, os senadores precisam aprovar a indicação de Lula. E Lula quer aí pacificar o caminho, garantir que quando essa indicação chegar lá no Senado, tenha um ambiente político mais favorável para aprovar essa indicação. Então, esses dias, desde que Barroso anunciou aí sua aposentadoria antecipada, tem sido aí de negociações e conversas nos bastidores, tanto para a definição do próximo ministro, quanto para essa pacificação do caminho para a sabatina. Entre as articulações, como eu falei, tem essa expectativa de que Lula se encontre com Davi Alcolumbre, que inclusive Alcolumbre tem um nome preferido, que é o senador mineiro, Rodrigo Pacheco, que já foi presidente do Congresso Nacional. Era aí a aposta de Alcolumbre para assumir essa vaga no STF, mas apesar de ser um nome possível, um plano B, não é o nome mais provável, já que, como eu falei, a preferência de Lula é por Jorge Messias, com quem ele tem uma aproximação, uma afinidade maior. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal deve continuar funcionando normalmente com um ministro a menos, já que não há nada na legislação do país
país que impeça que o Supremo funcione temporariamente apenas com 10 ministros. E esse debate, né, esse assunto aí, essa escolha do novo ministro deve então monopolizar o assunto aqui, os bastidores políticos, tanto hoje, né, como já ocorreu, quanto na próxima semana. E eu sigo daqui acompanhando, Meire. É isso, vamos aguardar pelos próximos capítulos. Aline, muito obrigada pelas informações, bom fim de semana para você.